Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, dia 28, quinta-feira, 28 de agosto de 2025, horário 13h46. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Todas as medidas estabelecidas para monitorar, alegar proteção do marco da internet, todas as medidas estabelecidas para interferir nas plataformas de internet, tanto da internet que todo mundo conhece, ou a internet oculta, que também todo mundo opera e conhece. Entendam, nós utilizamos a internet para identificar os que estão operacionalizando com os terroristas, narcotraficantes, ladrões de banco, assassinatos, extorsões, sequestros. Todos são pegos pelas 60 agências de inteligência. Você alegar que está fazendo o monitoramento para benefício das crianças, benefício da pornografia, contra o mal proceder, em realidade você está querendo se estabelecer nessas práticas. Então, se você acessa a pornografia, nós já sabemos quem é você. Se você acessa a adultilização das crianças, nós sabemos quem é você. Se não houver a internet livre, nós não vamos poder lhe alcançar. E aí a coisa fica mais difícil. Então eu quero dizer para você, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, você tá morto. Entendeu? Você vai ficar capado, sem nariz, sem saco. Entendeu, seu filho da puta? Você tem o Alcolumbre, tem o Hugo Mota, tem os partidos de esquerda da puta que te pariu. Você que é metido a matador, juntamente com um monte de filha da puta, que diz que mata, faz, acontece, e aparece morto. Ou vai pro spa. Entendeu, seu filho da puta? Não vamos deixar nenhum de pé. Entendeu? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional. Justiça paga. Estamos no grau 7. Ou seja, licença para matar. Matar porque estamos em guerra.
atômica mundial contra vocês, seus filha da puta. Então vai ser uma devassa. Vamos matar todos os pedófilos, todos os trafica, não os meninos que vendem cigarro de palha. Nós não somos covardes. Não vamos destruir 2.300.000 favelas. Não! Vamos pegar você, o fornecedor, o financeiro do pó, da cocaína, do cristal. Você que tem 10.000 fazendas, aumentou para 13.000 fazendas só em Roraima. Seu filho da puta. Você da ONU, do fundo das ONGs, seus filhos da puta. Nós estamos com autorização para tiro certeiro. Uma bala basta, seu filho da puta. Uma balinha. Entendeu, seus filhos da puta? Então nós já estamos aqui. Hoje é dia 28 de agosto de 2025. E a coisa vai ficar pior. Muito pior. Quem viajou para o México não sabemos se vão voltar ou se vão permanecer lá. Desconhecemos o paradeiro desses filhos da puta. Entendeu, seu filho da puta? Ninguém é mocinho. Vocês são bandidos. Vocês são ladrões, bandidos, filhos da puta. Vocês dizem que são os traficantes que estão roubando, estão matando. Não! São vocês, filhos da puta! Entendeu? Tô sendo claro. A casa caiu para vocês. Tá ouvindo? Tá entendendo o que eu tô falando? Seus filhos da puta! Então, conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, preciso da ajuda de vocês. Tô pedindo limosna, me ajudem. Meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu CPF, 510 466 44734. Meu Pix é meu telefone celular. WhatsApp, 5521 99742 0789. Jorge Svart, Jorge Soros, porque o nome dele é Jorge Svart. Desde criancinha, ele se infiltrava com os judeus, porque ele é judeu, e entregava as crianças todas para fazer churrasco. Esse filho da puta, que também vai pro saco, seu Jorge Soros, filha da puta, viado, pedófilo, você e teus filhos, até aquele puto que tá no Vaticano, que é bispo, vai todo mundo pro saco. Tá ouvindo? Tá entendendo o que eu tô falando, seu filho da puta? Ninguém vai se safar. A única forma de você sobreviver, seu filho da puta, é entregar as merdas que tu fez. Porque o dinheiro fala. Nós temos a lei rico. Pegamos a máfia, pegamos Al Capone. Entendeu? Temos a lei Magnificat, a lei EPA. Temos a lei artigo 301 e outras muitas. Todo mundo fudido, seus filhos da puta.
E quanto mais demora, mais puto eu fico. E mais lei vai vir, seus filha da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Vai pra puta que te pariu. Incompetentes, filhos da puta. Viralizem isto. E ao povo que eu amo, meus amigos das favelas, 2.300.000 favelas, todo mundo me conhece, sabe que eu não minto. Presta atenção, não seja usado por esses filhos da puta, políticos filhos de uma puta, prefeitos, governadores, superintendentes de Polícia Federal, tudo mentiroso. Ministério Público, Receita Federal, tudo mentiroso. Tá todo mundo fudido. Ouviu, seus filhos da puta? E tenta. Por que não tenta? Tem medo? Já te contaram? Hein, seu filho da puta? Viraliza isto. Olá para você, se liga na Gazeta do Povo, está no ar o Café com a Gazeta, seu jeito corajoso de se informar logo pela manhã. Eu já te convido a fazer parte do nosso programa, deixando seu like, seu comentário, seu desabafo e, é claro, compartilhando o café para que todo mundo fique muito bem informado. Outra maneira de ficar muito bem informado é assinando a Gazeta do Povo. O grande Lucas Lencin vai colocar na tela e já colocou o QR Code da promo degustação R$1 por mês nos primeiros 3 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Tem um link na descrição, tem também o gazetadopovo.com.br/oferta para facilitar a sua vida. Já mandando um alô aqui para Ivana Maria, Patrícia Maura, Ieda Carla, Tatiana Lucena, sempre com a gente. Pessoal da nossa audiência fortalecendo o nosso programa. O Vinícius Moraes indo trabalhar e nos escutando. Muito obrigado, Irene Fátima. Todo mundo que está no chat, já leremos mais mensagens. Anne Dias, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Como é que vai? 15 graus, tá bom, né? A máxima hoje. Tá bom, hoje tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Vamos ver em São Paulo como é que está. Tranquilo ou não, meu amigo Lucas Saba? Bom dia. Bom dia, Guilherme Oliveira. Aqui a temperatura deu uma despencada, mas vi de Curitiba, nós ainda somos apenas um jovem aprendiz. Muitas informações, mas já vou dar bom dia a ele e vou te dizer o seguinte: Guilherme Oliveira tá feliz, não é nada como um 8-0. Pega essa referência, viu, Gui? O colete que o homem está aqui, quem eu vou apresentar, tem um botão para cada gol. Dá uma olhada. Jorge Serrão, seu super colete e os 8 gols do Flamengo. Pois é, agora hoje só não é dia de falar de vitória, né? Porque vai Pois ficar esquisito, é. né? Pois Depois é. de 8-0, mas vamos lá. Vai lá, Gui, devolvo com você em Curitiba. Muito bem, pessoal. Mensagens aqui da Adriane Camilo. Também um bom dia para você, direto de Minas Gerais. Ricardo Nogueira. Todo mundo, vamos ler mais comentários já. Mas antes, pessoal, trazer o editorial da Gazeta do Povo. Vocês sabem que o editorial é um dos locais em que a Gazeta se posiciona de forma, aliás, muito incisiva, como sempre, em relação a determinados temas que fazem parte do nosso país, que são determinantes para o prosseguimento também da nossa democracia e da organização da nossa sociedade. Dessa vez tem relação com o Eduardo Tagliaferro e essa perseguição ao ex-assessor do Alexandre de Moraes. Em vez de investigar as denúncias de Tagliaferro, o braço estatal se volta única e exclusivamente contra o ex-assessor. Temos também ali o QR Code para você ter a leitura completa do editorial da Gazeta do Povo. E o que vocês vão encontrar nesse editorial? Basicamente, essas aspas resumem todo o texto, mas é importante que vocês leiam ele por completo. No Brasil é assim, você tem a denúncia, você tem uma gravidade, você tem algo que chama a atenção, que tem notoriedade, mas as pessoas se apegam a quem faz a denúncia, o responsável por trazer à luz da discussão os problemas pelos quais o Brasil passa. Nesse caso, o Eduardo Tagliaferro, com todos os defeitos que ele obviamente tem, é claro, até porque fez parte de algo ilegal, mas ele traz, em algum momento, em determinado momento, o problema, a crise, a dificuldade. Apesar disso, o foco fica, é claro, apenas nele e não
em buscar a solução diante de quem originou tudo isso, quem criou tudo isso, que no caso é o Alexandre de Moraes. A gente vê muito isso no Brasil, né, Anny? Tem uma história que o Jorge Serrão sempre traz e fala bastante em relação a... tem a traição dentro da casa de alguém, no sofá. Então retira-se o sofá e não se discute sobre a traição. É basicamente isso. Vamos encontrar o problema no Tagliaferro, mas não na origem dele, né, Anny? Exato, o Tagliaferro fez denúncias gravíssimas, né? Desde o primeiro vazamento de mensagem, quando a gente teve acesso a intenção do Moraes por trás do inquérito das fake news, em que ele orientava ali os seus assessores a usarem a criatividade, a ir atrás de qualquer um, por qualquer motivo, para derrubar conta, para derrubar perfil. Teve perfis bloqueados no Twitter, pedidos de perfis a serem bloqueados, com menos de 500 seguidores, tipo, não eram pessoas tão relevantes. A gente está falando de mais de 130 contas que foram derrubadas a livre critério do Alexandre de Moraes e que, depois do vazamento de mensagens do Tagliaferro, ficou escancarado a intenção do Moraes, que era simplesmente derrubar pessoas que ele não gostava das críticas. E aí se fala muito que ele derrubou, e sim, derrubou muitos perfis de direita, mas não era só sobre ser de direita. Eu gosto de lembrar sempre do caso do PCO, né, um partido de extrema esquerda, que fez algumas críticas contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, e também teve pedido de derrubada da rede social de um partido de extrema esquerda que ousou criticar a autoridade máxima do Alexandre de Moraes. Então isso fica muito escancarado com o primeiro vazamento de mensagens. Com o segundo ficou escancarado um gabinete paralelo ali criado para investigar a rede social daqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, ou seja, indo muito além do fato que fez com que eles fossem presos. Era importante para o Alexandre de Moraes saber se eles tinham foto em manifestação, se eles votaram no Bolsonaro, se eles declararam apoio ao Bolsonaro, se eles criticavam o Alexandre de Moraes nas redes sociais. Isso tudo, ele criou um gabinete paralelo ali para, inclusive, produzir certidões positivas falsas para condenar essas pessoas por coisas que não tinham correlações aos fatos e não tem nada a ver, né? Qualquer um tem que ter a liberdade de se posicionar politicamente, de ir numa manifestação ou fazer qualquer tipo de ato político no Brasil. E isso foi usado para incriminar pessoas e manter elas até hoje na cadeia. Isso tudo escancarado pelo Tagliaferro, quando ele vaza também aquelas mensagens. E agora ele está na Itália, ele está inclusive dando várias entrevistas, a gente recebeu ele aqui no Café com Gazeta, em que ele deu denúncias gravíssimas sobre como funcionava dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, sobre as intenções do Alexandre de Moraes. Ele falou aqui ao vivo pra gente que uma das intenções do Alexandre de Moraes é chegar à presidência do Brasil e ele age para isso. E mais uma série de outras denúncias que ele fala, como por exemplo o que a gente leu ontem, né? Ontem ele colocou prints, deu prints comprovando que a chefe de gabinete do Moraes, Cristina, ela solicitou para que ele atuasse também no STF, e já que o cargo dele era no TSE. Mas ela falou, quando você for para o STF, você assina desse jeito, quando você estiver produzindo algo pelo STF, você assina desse jeito, e para o TSE daí você usa o seu nome. Ou seja, ele não tinha essa competência, não cabe a um assessor do TSE atuar em conjunto com o STF. Vamos lembrar que em 2022, quem era o presidente do TSE era o Alexandre de Moraes. E vários foram os usos do TSE para censurar jornais que criticavam o Lula, impedir, esse foi, na minha visão, um dos mais graves, quando Moraes impede o lançamento de um documentário do Brasil Paralelo, o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que basicamente conta ali a história de quem é Adélio, como foi no dia do crime, como que os advogados surgiram tão rápido ali para prestar apoio para alguém que não tinha R$1 no bolso, mas do nada, do dia para noite, tinham advogados aí que cobram fortunas de dinheiro para conseguir protegê-lo. Enfim, conta essa história, são fatos, né? E você pode até criticar do documentário, mas falar que ele não pode ser lançado foi o que o Alexandre de Moraes fez. Proibiu o lançamento de um documentário sem nem ter visto o documentário. Alexandre de Moraes não teve acesso a esse documentário antes de proibir o lançamento de um documentário. Ou seja, ele usou sim o TSE e a máquina jurídica ali em período de eleição para deixar um dos lados eleitorais com mais dificuldade nesse páreo. E o Tagliaferro trabalhava no TSE, só que aí ontem ele mostra ali essas provas, né? Quer dizer, ontem a gente leu as provas de que, além de trabalhar no TSE, a chefe de gabinete do Moraes incentivava, obrigava ele também a trabalhar no STF, ou seja, misturando ali
as duas funções do Moraes de uma maneira como a gente já sempre soube, para tentar silenciar opositores. É sobre isso o inquérito das fake news, é só sobre silenciar opositores. E esse editorial, de uma maneira brilhante, explica isso detalhadamente, mas o mais importante é ter coragem de falar sobre isso, num mundo em que a imprensa está condenando ali o outro lado, a imprensa está omitindo tecer críticas contra Moraes, omitindo esses fatos do Tagliaferro. A gente não viu em nenhum jornal tradicional de maneira clara explicando o que são esses vazamentos de mensagens ou os absurdos que estão sendo denunciados pelo Tagliaferro. Então, quando a Gazeta traz esse editorial, ela mostra mais uma vez que ela está jogando do lado do Brasil e ela está colocando luz à verdade, que isso é o mais importante. Muito bem, minha querida Anne Dias, mensagens aqui do Marcos Vinícius, da Vânia da Silva Reis, do Johnny Quest, sempre com a gente, do Luiz Inácio, que não é aquele, viu, meu amigo Lucas Sabe, Jorge Serrão. Vamos passar para o bloco de São Paulo comentar também esse editorial, sem antes lembrar para vocês aqui que o Gonê pediu reforço de policiamento em torno da casa do Bolsonaro, e esse pedido aqui tem origem de Lindbergh Farias, viu? Já já a gente vai trazer isso para vocês. Meu amigo Lucas Saba gentilmente falou do 8-0, mas teve o 3-0 no esporte também. Os parabéns aí, os dois times que brilham no campeonato. Meu amigo Lucas, com você a questão do editorial, a gente traz aqui o Tagliaferro, já trouxemos algumas vezes. Como eu falei, tem os seus defeitos, temos as críticas a fazer em relação a ele, até porque tem toda a questão da ilegalidade cometida, mas o destaque, o foco não deve ser ele, mas sim as investigações em torno do que ele tem soltado por aí, né, Saba? Brilhantemente, daqui a pouco teremos o reforço na segurança da casa do Bolsonaro, com uma possibilidade de fuga. Parece que tem até cão farejador. Jorge Serrão trará mais informações, mas antes, por favor, respondam a nossa enquete que está no ar. O cerco a Bolsonaro é segurança ou só um espetáculo para ridicularizar o ex-presidente? A nossa votação já passa de 1000 votos, daqui a pouco trago a parcial. Serrão, nosso primeiro assunto de hoje, o editorial da Gazeta do Povo, sempre com o slogan Liberdade fortalece a verdade. Como bem disse Anne Dias e Guilherme Oliveira, temos esse caso, várias denúncias do ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral de Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele denunciou tudo, ninguém tá nem aí para as denúncias dele, mas querem investigá-lo. Agora, o conteúdo que ele colocou, ninguém tá nem aí, Serrão. Não, isso que é assustador no Brasil. A gente tem que parar com esse negócio aqui. Tá ficando sério demais isso que está acontecendo. As coisas gravíssimas não são apuradas como devem. E aí, em vez de eles apurarem as coisas, o que fazem? Arranjam um culpado e tentam desviar a atenção. É o que o sistema de poder está fazendo exatamente com Eduardo Tagliaferro. Ele apresentou denúncias graves e teria muitas outras para apresentar, podem ter certeza disso, tá? Ele está muito contido. Eu vou dar só um exemplo do que eu estou falando. Na entrevista que nós fizemos com ele no Sem Rodeios, eu perguntei para o Eduardo Tagliaferro: Eduardo, qual é a relação? Me fala mais sobre esse convênio entre o Tribunal Superior Eleitoral e a USAID, também conhecida lá em São Gonçalo como USAID. Tagliaferro falou que não conhecia o convênio. Aí eu parei, né? Eu falei, mandei a mensagem, Mariana Braga, parou, não quero perguntar mais. Por quê? Como que ele não sabe o convênio? O convênio é público. E o convênio produziu um livro, um documento na área da desinformação, que é a área em que ele atua. Então, como é que ele não sabe? Então, tem muita coisa ainda ali para ser contada de verdade, que ele não contou. Aparentemente, notem as entrevistas que são feitas com ele. Ele é muito contido, ele não vai além do que já foi revelado, do que já é público até agora. Mas se houver uma investigação intensa, caramba, aquilo ali vai longe, vai ser pesado. Pelo sintoma de ele não me responder o básico sobre uma resposta que é óbvia e pública. Isso aí já mostra que tem problema grave no meio dessa história. Então, é muita coisa que precisa ser apurada. Esse caso, Tagliaferro, vamos para o resumo dele. É a interferência estrangeira na eleição brasileira. Foi o governo Biden interferindo na eleição brasileira, no processo eleitoral brasileiro. Se isso não é quebra de soberania, e ninguém mandou pegar o Biden?
Ninguém deu 48 horas para o Biden se explicar por que os Estados Unidos fizeram isso. Aí o sistema ataca quem? O Lourão, né? Ah, estou entendendo tudo. Então, a gente tem muita coisa para ser passada limpo e sempre, ainda bem, a Gazeta do Povo faz os seus editoriais pegando na veia, na essência do que tem que ser tratado. E é assim que a gente trabalha. Não tem conversinha, não tem historinha. A gente aponta o fato e quer a solução para aquilo que está sendo levantado. Então, vamos em frente. Tem muita coisa para acontecer, Lucas Saba. Pois é, Jorge Serrão. Guilherme Oliveira, conta pra gente, então, que história é essa? Lindbergh Farias, assistente de acusação da Procuradoria-Geral da República? Pois é, meu amigo Lucas Saba, o Paulo Gonet, aquele que balança a cabeça assim toda hora, pediu reforço de policiamento no entorno da casa do Bolsonaro. E vou contar para vocês, a matéria da Gazeta do Povo traz a informação com precisão, como sempre, de que essa solicitação se baseia em um ofício enviado ao STF pelo diretor-geral da PF, porque o Lindbergh Farias, ele mesmo, ele que é do Partido dos Trabalhadores, aliás, se vocês lembrarem o apelido dele na lista do Odebrecht e também da namorada dele, podem mandar no chat, ele teria dito que o Bolsonaro, para poder ir para a embaixada dos Estados Unidos se esconder, levaria 10 minutinhos, seria bem rápido. Então, o Paulo Gonet, toda a PGR, obedecendo a um recado do Lindbergh Farias. Eu quero saber se a nossa querida Cristina Grêmio está on aí. Vamos levar para a crise, então, esse assunto, querida Cristina Grêmio, que, aliás, reforçando o agradecimento, ontem fez uma brilhante entrevista aqui no Café com a Gazeta do Povo, com a Mariana Naime, esposa do Coronel Naime. Parabéns, como sempre, Cris. E aí, mais uma vez, o nome de Lindbergh Farias envolvido nessa atuação obscura, para dizer o mínimo, da Polícia Federal e mais polícias em volta da casa do Bolsonaro. Cris, bom dia. Bom dia Guilherme, Anne, Lucas, Serrão, bom dia para a nossa audiência. Só antes de responder essa pergunta especificamente sobre a perseguição a Bolsonaro, preciso falar sobre a perseguição ao Coronel Naime. Ontem, depois da entrevista, a Mariana foi informada que, em função de entrevistas anteriores que ela tinha dado a outros veículos de imprensa, mas com um conteúdo semelhante ao que ela trouxe para nós ontem, o Coronel Naime já está sob risco de ser preso novamente, porque amigos do então interventor da Segurança no Distrito Federal, Ricardo Capelli, ficaram sentidos com a denúncia que ela trouxe e disseram que ele, Coronel Naime, está usando a esposa para descumprir medidas restritivas, que ele estaria falando através da esposa. Agora é a prisão, é o pedido de prisão dele por causa de alguém que falou supostamente em nome dele. É parecido com aquela prisão de presos do 8 de janeiro por risco de fuga, porque outros fugiram, então prende-se os que estão cumprindo a cautelar porque outros fugiram. É um absurdo esse manicômio judiciário em que se transformou o Brasil. Aliás, em que o ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, figuras como o Lindinho, aí, né, o apelido era Lindinho, estão impondo ao Brasil. Em relação a Bolsonaro, acho que não tem nem muito o que comentar. É explícita a perseguição. É explícita a paranoia petista, a paranoia dos esquerdistas em inviabilizar Bolsonaro, não só politicamente, mas impedi-lo de viver, impedi-lo de conversar com seus apoiadores, de estar em público. Por quê? Inveja. A esquerda exala inveja. Eles não podem viver com a ideia de que alguém que não seja Lula tenha popularidade. Aliás, Lula não tem mais, né? Lula só tem popularidade nos círculos muito fechados e regados a dinheiro público. Influenciadores pagos com dinheiro público, né? Toda aquela mamata que a gente está acostumado a ver no entorno de Lula e de Janja, ali tem alguma popularidade ainda. Mortadela já não resolve mais, tem que ser pagamento em cash mesmo, até porque tem muita gente que cartão de crédito já não pode mais usar. E aí a gente vê a perseguição a Bolsonaro, porque Bolsonaro, se ele sair da porta de casa, no jardim ele já vai encontrar apoiadores. Tem gente que faz manifestação em frente à casa dele. Não é na frente da Polícia Federal com regado a mortadela, como era no caso de Lula quando estava preso. Então, para mim é um sentimento de inveja desses petistas recalcados e, obviamente, que Lula e Alexandre de Moraes, Paulo Gonet, configurando aí a liderança toda desse sentimento. É o projeto de vingança que Lula anunciou abertamente que faria tão logo assumiu a presidência da República. Em relação a Talhaferro, mais um, né?
Agora, o editorial brilhante porque está expondo o óbvio. Em vez de o Brasil investigar as denúncias que são feitas, agora ele investiga quem denunciou, e não é de hoje. Talhaferro é mais um. Há inúmeros casos, inclusive de jornalistas perseguidos por terem denunciado, a começar por Oswaldo Eustáquio, que a gente não fala dele há muito tempo, mas o início da perseguição ao Oswaldo Eustáquio foi porque ele denunciou que o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, na época, estava começando a atender clientes que já estavam com seus processos em vias de julgamento no STF, e que o cachê, né, os honorários eram mínimos, pelo menos de R$1 milhão. Quando essa denúncia veio à tona, investigar a denúncia? Não, perseguição ao jornalista. Então é assim que esse modus operandi da República PT-STF vem funcionando. A gente não pode deixar de parabenizar a coragem da Gazeta, especialmente diante dessa mídia que eu chamo de mídia pichuleco, que não só se acovardou, passou a ser omissa em relação a tudo isso que a gente está vendo errado acontecer nas instituições brasileiras, como ainda estimula, ainda é conivente com esse, aí vamos usar as palavras deles, com esse ataque reiterado às instituições brasileiras, porque se as instituições e a democracia brasileira estão sendo atacadas, é de dentro, é pelas próprias entranhas, é através de Lula, de Lindinho, antigamente era Janones, agora o Janones está de castigo, né? Está suspenso lá na Câmara. Então é o Lindbergh Farias que resolveu assumir essa posição de toda hora ir lá gritar e puxar a barra da mamãe STF, a barra da saia, e pedir, pelo amor de Deus, ajuda a gente, porque no parlamento a gente não consegue, o governo está todo destruído, está destruindo o país e está todo esfacelado, então só no judiciário tirânico é que a gente consegue alguma coisa. Isso aí é ataque à instituição, é corrosão do sistema por dentro. E a gente tem que dar nome aos bois, o editorial é muito preciso ao fazer isso, porque é isso que está acontecendo com o Brasil, é isso que está destruindo as instituições e a democracia de um modo mais amplo. Muito bem, minha querida Cristina Grêmio, registrando as mensagens de vocês aqui no chat, o Walter Barbosa, também a Marlene Campos, um bom dia para você, a Geralda, Lúcio Fagundes, todo mundo participando. Já vi que vocês encontraram um dos apelidos do Lindbergh Farias. Podem colocar da Gleisi Hoffmann, também não se importem com isso. A gente não fica chateado se vocês lembrarem dos apelidos deles. Vou passar aqui para a Anne Dias no estúdio também para comentar essa situação absurda, no mínimo, né, Anne? Você ter, diante de uma solicitação ou de um alerta, como traz a matéria da Gazeta do Povo, de um deputado de oposição ao Jair Bolsonaro, olha, cuidado, hein? Que ele em 10 minutos chega na Embaixada dos Estados Unidos e aí se movimenta toda a Polícia Federal, o Paulo Gonet vai lá, traz policial, cão farejador, como disse o Lucas Saba. Esse é o Brasil de 2025. Toda essa parte desse inquérito já mostra o absurdo e a intenção deles, que é de fato mostrar o peso da máquina. É isso que eles querem fazer nesse momento, até com a aplicação das cautelares, né? Que foi ali uma tornozeleira eletrônica. E é importante lembrar, tem muita gente ainda falando por aí que isso é por conta do julgamento do suposto golpe. Não é. Isso é o inquérito que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro por estar nos Estados Unidos. E aí, né, vem a oposição falando que, veja só, ele está articulando com as autoridades americanas, isso é atentado contra a soberania, e diz que sai, inclusive, as cautelares, que foi a tornozeleira eletrônica. Uma tornozeleira eletrônica já não é suficiente para ele não fugir do Brasil, agora precisa de mais coisas. Mas é importante lembrar que ataque à soberania é quando você articula com outro país crimes de guerra. Não foi... Primeiro que... já é questionável essa história de que, de fato, o Eduardo Bolsonaro é responsável pelo tarifaço. Responsável pelo tarifaço é aquele que fez uma política econômica e uma política internacional completamente avessa aos Estados Unidos, atacando os Estados Unidos em todas as situações. Mas tudo bem, se quiserem colocar a responsabilidade no Eduardo Bolsonaro, tá tudo bem, só que isso não é ataque à soberania. Não tem um crime de ataque à soberania que seja viajar e conversar com autoridades dos Estados Unidos. E aí eles aplicam todas essas cautelares extremamente irresponsáveis e ilegais, que começa com uma tornozeleira, mas vai até a imprensa, né? Porque hoje a imprensa não pode fazer entrevista ao Bolsonaro. Ele cumpre as cautelares, está em domiciliar, inclusive por um suposto descumprimento das cautelares,
quando atendeu a ligação do Nicolas numa manifestação, quando viu os manifestantes na manifestação, ou seja, uma pessoa conseguiu colocar milhões de pessoas nas ruas sem falar uma palavra, mas quando recebe ali uma ligação, aí não pode, você não pode fazer nada, não pode nem ver, não pode se mexer, agora você vai receber uma domiciliar. Recebeu a domiciliar, está com tornozeleira eletrônica, preso dentro de casa. E existe uma embaixada dos Estados Unidos. Aí o fato de existir uma embaixada dos Estados Unidos em Brasília, com o fato dele também morar em Brasília, leva-se à óbvia conclusão que ele está planejando uma fuga para a embaixada dos Estados Unidos, então precisa de mais policiamento. É isso que o Lindbergh Farias falou para a PGR, como disse o Guilherme, os dois atuam ali em conjunto há muito tempo, é o uso do governo, é o uso da máquina, é o uso da PGR para aparelhar um partido político, que não é a primeira vez, a gente fala sobre isso sempre, como a PGR é um braço direito do PT, eles atuam juntos em todas as ocasiões, e é claro que a PGR disse sim, obviamente o Bolsonaro vai fugir para a embaixada dos Estados Unidos e pedir asilo político lá, então vamos colocar mais policiamento, vamos cercar ainda mais, porque o que eles querem é humilhar, eles querem é mostrar que quem tem a máquina é eles e o Bolsonaro tem só a obrigação de ficar quieto, não pode falar, não pode fazer nada e tem que aceitar calado mais esse ato aí que me mostra completamente desproporcional com a situação que a gente tem. Muito bem, minha querida Anne Dias, mensagens aqui do Francisco de Tade. Bom dia para você, do Zeca também lá do Amapá, um grande abraço para você, obrigado aí pela audiência, Tatiana Lucena sempre com a gente falando só tem sujeira no governo, Delci também por aqui, o Paulo Sérgio também mandando mensagem, vamos lá para São Paulo com o Lucas Saba e o Jorge Serrão, iniciamos falando sobre esse reforço policial, mas aí quando a gente acrescenta, Lucas, que é por conta de um alerta de um deputado do PT, que por acaso um ex-presidente da República preso com tornozeleira eletrônica em sua casa, já basta a segurança que teria naturalmente em relação a isso. Não, se pede reforço, porque ele, é claro, pode sair a qualquer momento para ir na embaixada se esconder. É o absurdo total, né, Saba? E mandando um abraço também a Cris Serrão, Anne e Guilherme, é de uma estupidez se achar que o Bolsonaro vai sair à rua, vai fugir e que ninguém vai ver ali que é o Bolsonaro. Eu tava dando uma olhada aqui no pedido da Procuradoria-Geral da República, porque assim, o ministro Alexandre de Moraes perguntou se havia necessidade. No mesmo dia a PGR já respondeu. Mas tem senador ali, tipo o Renan Calheiros, 10 processos, e tá lá, né? E aí tem pedido que é do dia para daqui a pouco. Aí eu fico pensando na decisão, ele disse o seguinte, estava até procurando as aspas aqui, solicito que o Ministério Público Federal recomende à Polícia Federal que seja designado equipes de prontidão em tempo integral para monitorar em tempo real as medidas cautelares adotadas ao réu. Ou seja, nós estamos aqui, nem os maiores roteiristas desses principais streamings teriam essa criatividade, Jorge Serrão. Então nós vamos ter o seguinte cenário. Ele mora num condomínio fechado de casas, quem conhece ali Brasília sabe o que eu tô falando, e aí vai ter, igual filme mesmo, vão ter ali 2 viaturas descaracterizadas do outro lado da rua, né, ali vigiando assim, ó, olhando, vendo o movimento, 24 horas por dia, Serrão. E no Brasil nós agora temos 2 figuras novas. Se você reler com atenção esse texto que o Saba acabou de falar, vamos lá, nós temos agora 2 novas figuras. O Supremo Procurador-Geral e um Procurador-Geral que pode ser aquele, né, que se designa, que é o cara do PT. Agora, ali é o ministro Alexandre pedindo à Procuradoria que tome a providência. Epa, não é o contrário? Não é o Ministério Público, autor da ação, da investigação, que pede ao juiz a providência? É o contrário, né? Parece que é, né? Mas não sei mais onde nós estamos. Então tá valendo tudo. Eu sei do seguinte, o que me chamou a atenção nessa história de aumentar o monitoramento policial, de que se trata esse tal monitoramento? É ter um meganha na porta da casa do Bolsonaro, lá no Jardim Botânico, em Brasília? Ou você ter alguém ali dentro da casa dele para vigiar o que ele está fazendo? Ou você vai ter alguém ali fora, um carro da Polícia Federal com material para verificar se estão usando o telefone celular indevidamente? É isso
que estão querendo saber? Estão achando que o Bolsonaro está usando o telefone celular, se comunicando clandestinamente? É isso. Porque, vamos lá, possibilidade de fuga do Bolsonaro só tem uma. Só tem uma possibilidade da fuga do Bolsonaro, Lucas Saba, e essa é tranquila, tá? Sabe aquele porta-aviões que está parado lá no Lago Paranoá? Dele vai sair um super helicóptero com os SEALs, e os SEALs vão descer na casa do Bolsonaro de maneira espetacular, pegá-lo, resgatá-lo e levá-lo para o porta-aviões. De lá vão dar um jeito de sair com o porta-aviões de Brasília para entregar para o Lourão. Lourão, tá aqui, seu amigo. É isso. É o filme. E outra pergunta que eu me faço é a seguinte, Serrão. Quem já cobriu segurança pública em qualquer lugar do Brasil sabe, quando você coloca uma tornozeleira eletrônica, você designa ali no sistema da tornozeleira quantas pessoas, numa geolocalização, aliás, quantos passos, metros e quilômetros aquela pessoa pode dar. Ou seja, passou a portaria do condomínio, dispara a tornozeleira, a Polícia Federal é acionada. Passou o portão da casa, Lucas Saba. O negócio é pior do que pode imaginar. E aí eu fico perguntando, então pra que colocou tornozeleira? Porque se agora você vai colocar várias viaturas ali na porta pra ficar num sistema de vigília, de tocaia, porque não tem outro nome pra ser usado, então pra que tem a tornozeleira? Então você tem a tornozeleira, ou seja, ninguém é mais vigiado no Brasil do que ele. Eu insisto, Inclusive, esse monitoramento, a palavra monitoramento está sendo usada aí no sentido amplo, é para ver se Bolsonaro está se comunicando ilegalmente. Pode ter certeza, né? Essa história da fuga é só desculpinha, tá? Então, quando você coloca a polícia ali, você pode botar equipamentos que vão verificar se o presidente está se comunicando ilegalmente com outras pessoas. O jogo é esse. A brutalidade é essa. Agora, vamos deixar claro, isso é Estado policialesco. Isso parece coisa da Romênia de Nicolau Ceausescu. Parece. Coisa da Stasi, da polícia política da Alemanha Oriental, comunista, né? Parece coisa da Geheimstaatspolizei, né? Lá dos tempos do Bigodinho, né? Parou. Isso é uma vergonha. Vamos aguardar o julgamento do Bolsonaro, que já se sabe o que vai acontecer, para aí sim tomar depois as decisões que serão resultantes de uma sentença judicial. Mas o cara não está condenado e estão tratando ele como o pior bandido. Por que não bota não reforça o policiamento, por exemplo, na casa da família dele para evitar a invasão, como ocorreu lá no final de semana? Os avós do Flávio e do Eduardo, que tiveram da mãe a casa invadida lá em Resende, é lá que está precisando de polícia. E o pior, Serrão, o Senado, que é a única casa que poderia ser um freio constitucional, assiste tudo de camarote com toda essa anuência. Gui, tem um senador que está lá sem salário, sem verba, tratado que nem bandido. O Senado. Tornozeleira. Pois é. Guilherme Oliveira mandaram aqui no chat, eu concordo plenamente, dos mesmos criadores de Big Brother Brasil, vem aí o Big Brother Bolsonaro. E sabe quem vai ser o primeiro a assinar esse pay-per-view para assistir tudo? Lindinho, quer dizer, Lindbergh Farias, Guilherme Oliveira. Muito bem, meu amigo Lucas Saba. Aliás, o Saba até comentou sobre isso, mas o Alexandre de Moraes ele tinha estabelecido um prazo de 5 dias para a PGR se manifestar. Não deu meia hora, viu? Já falou, não, vai lá, leva os policiais, leva tudo para poder fazer esse policiamento na casa do Bolsonaro. Esse é o Brasil de 2025. Meus amigos, o primeiro comando da capital, o PCC, usou uma inteligência artificial espiando o governo federal para monitorar o senador da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma situação, no mínimo, curiosa, né, minha querida Cristina Grêmio? O PCC se utilizando de uma inteligência do governo para rastrear os inimigos do PCC também, né? Dizer o mínimo, essa caminhada paralela do crime organizado, que a gente consegue ver interesses semelhantes ao do regime PT-STF. Teve o caso da invasão da casa da mãe do senador Flávio Bolsonaro, agora no fim de semana, né, com os avós ali, todo mundo agredido, amordaçado, enfim, e aparentemente queriam roubar informação, celulares, computadores, porque acabaram não encontrando nada, levaram umas joias lá para simular um roubo, mas aparentemente era outra coisa, e eram integrantes do crime organizado lá do estado do Rio de Janeiro,
foi no sul do Rio de Janeiro. Então, é tudo muito estranho quando a gente começa a ver esse caminhar paralelo de crime organizado com que interesse, né? Aparentemente interesses políticos, quem está por trás, quais são as ligações entre o PT, o STF, porque a gente está vendo coisas estranhas acontecerem no Brasil, a gente tem que usar palavras assim, mais ou menos amenas, para não ser processado depois, mas deveria haver investigação policial séria a respeito desses casos também, e até para achar, eventualmente, ligações aí. No passado foram encontrados, né, em escutas policiais, inclusive, conversas cabulosas, para usar o termo que os próprios integrantes do crime organizado falavam, entre integrantes do crime organizado e falando sobre partido político do atual presidente da República. Então, é muito triste a gente ver no que transformaram o Brasil. Houve ataque à democracia? Sim. Ataque às instituições? Sim. Quem promoveu os manifestantes do 8 de janeiro? Obviamente que não. Só trouxa que cai nessa história. Só quem gosta de deixar sua mente ser lavada, se deixar doutrinar por essa lavagem cerebral aí mesmo que o PT faz com os idiotas úteis. É óbvio que quem está destruindo as instituições brasileiras, e aqui a gente tem que falar de tudo, é instituição Senado, é instituição Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, é instituição Presidência da República, é instituição Ministérios, instituição STF, TSE, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, todas essas instituições, o próprio Ministério Público Federal, todas essas instituições estão sendo destruídas e corroídas por dentro, por esse regime implantado pelo PT em conluio, em parceria com o STF, e agora a gente sabe por denúncias que não são investigadas, mas estão sendo feitas, também em parceria com o TSE, que é um órgão que deveria atuar apenas e tão somente nas eleições, mas permanece aí no ar investigando, com coordenadorias de enfrentamento à desinformação, essas coisas lindas, esses nomes lindos que eles criam, né? Inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, tudo instrumento de perseguição a opositores de Lula. O criminoso, corrupto, lavador de dinheiro, condenado em várias instâncias, em 3 instâncias, em vários processos, que depois foi perdoado por uma manobra de um dos amigos que eles colocaram lá dentro do STF. Então é tudo muito revoltante olhar o contexto geral e não podemos parar de dizer, aí é para aqueles petistas idiotizados que ficam dizendo, se existisse censura e ditadura no Brasil, você não estava falando. A ditadura não pega todo mundo. Vai lá na Coreia do Norte, você vai encontrar gente falando. Em Cuba também tem gente falando. Mas é assim que começam as ditaduras. Agora, em Cuba e na Coreia do Norte, só falam os adeptos do regime. Aqui no Brasil está chegando a esse nível. A gente ainda tem algumas pessoas que conseguem falar, mas tem dezenas de jornalistas censurados, dezenas de influenciadores censurados, desmonetizados, perseguidos, alguns autoexilados, dezenas de parlamentares, o Serrão citou um agora aí, que está com tornozeleira eletrônica, senador Marcos Duval. Por quê? Qual foi o crime que ele cometeu? Ele denunciou também, tal qual Talhaferro, né? Então, vejam bem que quem denuncia é punido, mas a denúncia não é investigada. Por quê? Porque chega nos amigos dos amigos, né? Aqueles que estão no poder hoje, ou no judiciário, ou no executivo, e também no legislativo, mas no comando, porque a gente sabe que as casas, né, Senado e Câmara dos Deputados, já de muito tempo vêm sendo presididas por parceiros do sistema. Mensagem do Fausto Rodrigues, esse jornal já é parte da minha rotina diária, a gente agradece demais. Aliás, estamos aqui sempre por vocês, da nossa audiência. Meus amigos, o Ministério da Justiça, de onde saiu essa inteligência artificial, nem eles, Anne, têm controle sobre essa IA espiã. Os acessos acontecem livremente, é claro, inclusive por facções criminosas. Esse é o retrato da segurança como um todo no nosso país, né? Pois é, a gente já tem histórico, né, do PCC, inclusive, ter ameaçado o senador Sérgio Moro. Agora a gente vê essa inteligência artificial usada pelo governo para fins de segurança pública cair nas mãos do PCC, de uma hora para outra. Que é uma organização criminosa, né? A gente já falou sobre isso. Inclusive, tem um dado curioso que, salvo engano, 30% dos brasileiros vivem
em regimes liderados por organizações criminosas, ou seja, é um problema gigante no Brasil, o PCC é uma delas, e aí quando a gente vê o uso, né, de uma inteligência artificial criada pelo governo para uso de segurança pública caindo na mão do PCC para fiscalizar, inclusive, opositores políticos ao governo federal, Sérgio Moro, além de senador, foi o juiz responsável por colocar o Lula na cadeia, foi por isso que recebeu ameaças no passado, inclusive. Aí a gente fica refletindo sobre quais realmente é o relacionamento do PCC com partidos políticos, com intenções partidárias. A gente sabe também que há treinamentos, né, de lideranças por organizações criminosas para ocuparem mais cargos políticos no futuro, então há esse vínculo. E aí o que eu queria trazer para vocês, que vai ser muito discutido daqui para frente, é o que o governo está implementando agora, que é o Plano Real da Segurança Pública. Que aí a gente vê uma narrativa completamente contrária a tudo que o PT disse até agora. Uma narrativa que de fato expõe organizações criminosas, expõe facções, querem ali enquadrar como organizações terroristas, querem colocar bandido na cadeia. É o que eles estão falando que vão fazer agora com esse tal do Plano Real da Segurança Pública, coisa que deveria ter sido feita há muito tempo, coisa que inclusive o próprio Lula foi contra em inúmeros discursos, menosprezando a questão de segurança pública, menosprezando a questão dos crimes organizados e os crimes que acontecem no Brasil. Então agora vocês estão vendo aí em véspera de eleição, um ano antes da eleição, a mudança dessa narrativa de uma hora para outra, de uma maneira muito rápida, inclusive depois de ler várias pesquisas que comprovam que um dos maiores problemas, de acordo com a população, é a segurança pública. Aí eles vêm aí, não, vamos pensar num tal do Plano Real. Ainda usam o termo Plano Real, né? Que foi o plano econômico liderado pelo Fernando Henrique Cardoso, que o Lula votou contra, disse que ele era contra o Plano Real econômico na época, o Plano Real que de fato salvou a moeda brasileira da inflação que corroía. Eles usam o mesmo nome para tratar de um problema gravíssimo e um problema que o PT sempre se omitiu a resolver. Pelo contrário, se aparelhou organizações criminosas, se colocou ali junto de uma maneira, não, veja bem, não é tão grave assim, o Trump exagera quando ele quer dizer que PCC é organização terrorista. Então agora a gente vê ali, de uma hora para outra, mudança no discurso, mudança da narrativa para tentar aí vender para a população uma dor, né, que é uma dor de qualquer brasileiro tem medo, de norte a sul. Todas as cidades do Brasil têm inúmeros problemas de segurança pública. A gente tem medo de sair às ruas à noite porque a situação de segurança pública é gravíssima no Brasil. E agora a gente vê esse discurso falso vindo do governo federal com uma clara intenção eleitoral de conseguir os votos daqueles que podem cair nesse discurso, porque não há coerência. Se você olha a coerência do discurso do Lula, sempre foi oposta a isso que agora eles vêm propondo. Muito bem, minha querida Anne Dias, mensagem aqui da Rosângela, também do Francisco, obrigado pela mensagem, Francisco Dimas Ribeiro, também da Elane Diniz, a Dragabil, bem, Dragabil colocou aqui os apelidos do Lindbergh e da Gleisi Hoffmann também levando lá para São Paulo, meu amigo Lucas Saba, Jorge Serrão. Um dia me perguntaram se eu tinha mais medo de facção criminosa do governo federal. E aí outra pessoa comentou, que eu não vou dizer quem foi, falou assim, mas não é a mesma coisa? Às vezes parece, né, meu amigo Lucas Saba? Pois é, Guilherme Oliveira, e é bom a gente ressaltar o seguinte, viu, Gui, Anne, a Cris, Serrão e a quem nos assiste, é uma matéria exclusiva, uma apuração exclusiva da Gazeta do Povo, então vai lá, apoie, assine a Gazeta do Povo, da editoria de Brasil, que isso tudo na verdade é o seguinte, existe ali um programa dentro do Ministério da Segurança Pública e da Justiça, chamado de Córtex, que tem acesso aos dados dos brasileiros, etc., e monitora algumas determinadas figuras com a ajuda da inteligência artificial. E alguém de lá de dentro passou para alguém de fora do crime organizado, e aí o primeiro comando da capital, aliás, exportado por São Paulo, pelo governo tucanato, que no início da década de 90 falava, não existe, primeiro comando da capital é invenção da mídia. Hoje já é considerada uma das 5 maiores organizações criminosas do mundo e já é tratada como máfia. Tamanho é o primeiro comando da capital, o PCC, já presente em 27 países, segundo o levantamento do Ministério Público aqui de São Paulo. E eles monitoravam quem? Sérgio Moro, o promotor Lingon Gakia, que é o principal combatente do PCC, o chefe do GAECO aqui de São Paulo, o diretor da Polícia Federal, e além desses figurões, eles também vendiam dados de brasileiros, então dados sigilosos, etc.,
Bom, Serrão, o Brasil é o país da piada pronta. Você cria uma IA, você cria um programa, o tal do Cortex, para monitorar ali facções criminosas. No mês seguinte é ela que está monitorando você. Pois é, e esse programa tem um subprograma que é o iFind, né? Tanto que agora eles criaram a operação iFraud para pegar o que estava no iFind. Como o PCC usou o iFind. Não, é brincadeira total. Agora, o que o Guilherme de Oliveira falou é muito sério. O conceito de crime institucionalizado, quando você vai para o conceito, você entende muito bem como é que a coisa é complicada no Brasil. O que é crime institucionalizado? É a associação delitiva entre criminosos de toda espécie e membros da máquina pública nos 3 poderes e nas 3 instâncias, União, Estados e municípios. Então, o crime se organiza a partir do Estado e em função do Estado, com a colaboração do Estado. Sem a máquina estatal, não tem organização criminosa. Esse é o conceito fundamental. Só que aqui no Brasil, isso sofisticou-se de uma maneira assustadora, ao ponto da brincadeira que o Guilherme fez. Você não sabe mais diferenciar o que é autoridade, o que é criminoso. Quem está agindo criminosamente e quem está abusando até da própria autoridade. A gente está perdendo aqui os limites completamente. O Brasil vai ter que ser passado a limpo claramente para a gente saber o que é o quê. Quem de verdade é o honesto, quem de verdade é o criminoso. A gente vai ter que passar por esse filtro em breve. Não se surpreendam se for necessário no Brasil, aqui, em pouco tempo, uma espécie de um tribunal de Nuremberg. Porque o sistema nazi-comuno-fascista está operando por aqui a 1.000 por hora. Aqui vai ser necessário um tribunal de Nuremberg para dar uma consertada geral nessa esculhambação em que se transformou o Brasil, com o crime dominando, o crime investigando, o crime tirando onda com a nossa cara. Não. É demais. É nota -13 para tanta canalice. O Reinaldo Duarte Ribeiro, agradecendo o carinho da audiência, nos manda um superchat. Logo vão pedir ajuda ao governo da China para enviar profissionais para auxiliar na vigilância do Bolsonaro. E aí ele pergunta da primeira-dama, falando que ela sumiu, Guilherme Oliveira. Muito bem, meu amigo Lucas Saba. Vamos falar sobre o INSS. Isso porque o André Mendonça, ministro do STF, ele foi sorteado relator da ação desse roubo do INSS. Aliás, o Dias Toffoli tinha reivindicado a relatoria, porque já, segundo ele, já tinha alguns outros assuntos, alguns outros processos em relação ao tema. Então ele falou assim, bom, já que eu estou tratando desse assunto em outras esferas, em outras situações, deixa esse comigo também. Mas o André Mendonça foi sorteado, será o relator do roubo promovido pelo governo federal aos idosos aí, minha querida Cristina Grêmio. Então, graças a Deus, né, que de vez em quando a gente tem alguma notícia boa vindo do Supremo. Pelo menos a gente imagina que venha a ser boa, porque é um ministro que não está ligado a esse grupo ali dos ministros da primeira turma, né, que vão julgando todos, ou nem julgando, né, vão votando em bloco ali contra todos os pedidos da PGR, contra todos os pedidos de prisão aí abusivos na nossa visão, essa perseguição absurda agora a talha-ferro, ao próprio presidente Bolsonaro. Então, André Mendonça está fora desse grupo, não só por ter sido um dos indicados por Bolsonaro para o STF, então não fez parte daquele aparelhamento orquestrado do STF, do Judiciário brasileiro, mas porque ele tem dado decisões divergentes dos demais ministros. Ele, Nunes Marques e, de vez em quando, também o ministro Luiz Fux. A gente espera que essa relatoria nas mãos de André Mendonça, junto com a CPMI do INSS que está para sair, ajudem a trazer luz sobre esse tema tão obscuro e que pode vir a ser o maior roubo da história do Brasil e do próprio PT. O PT se supera a cada governo, né? Começou com o mensalão, que hoje parece brincadeira de criança, o petrolão foi muito maior, e o que se anuncia aí do roubo dos aposentados do INSS é muito maior até do que o petrolão, com a seguinte diferença. Ali no petrolão, no próprio mensalão, o assalto era ao bolso de todos os brasileiros, porque era dinheiro público que estava ou no orçamento da União e era jogado para o bolso dos parlamentares para que eles votassem com o governo na época do mensalão,
ou era dinheiro público das estatais, que são nossas, né, de todos os brasileiros, e era roubado e desviado ali para projetos de poder, de permanência em poder, criação de caixa 2 para perpetuação no poder, como a gente vê acontecer aí com as campanhas do PT, campanhas milionárias abastecidas por caixa 2, dinheiro trazido de contratos superfaturados, ou enriquecimento ilícito, que é tão grave quanto, mas eles tentam agravar mais. Eles acham que o caixa 2 é um crime perdoável, porque é só para sustentar projeto de poder. O enriquecimento ilícito é que não se tolera e é por isso que, às vezes, internamente tem alguns justiciamentos ali, porque pessoas do partido roubaram dinheiro para si próprias e não para o partido ou para a manutenção do projeto de poder. Me alonguei para dizer que roubar aposentadorias dos idosos é muito mais grave. É muito mais grave, porque eles pegam justamente de quem menos tem. E na cara dura roubam o dinheiro para sustentar sindicato dos amigos ou dos irmãos, né? No caso do irmão de Lula, ali também tem a vice-presidência de uma dessas associações que foram beneficiadas pelas supostas autorizações dos velhinhos para que fossem retirados das aposentadorias. A gente sabe que não houve autorização nenhuma. Então, André Mendonça e os parlamentares que estiverem na CPI do INSS precisam ter todo o nosso apoio para que trabalhem livremente e descubram e punam os culpados por mais esse roubo do PT, do governo do PT. Cristina Graham, a gente espera isso mesmo, como a Cris falou, alguma boa notícia, ou pelo menos diante de tudo o que acontece, todas as mazelas envolvendo o STF, pelo menos esse sorteio aí já ajuda um pouco para a gente ver alguma luz no horizonte. Essa reivindicação aí do Toffoli é chamada de prevenção, né, como a gente citou aqui, Anne, quando o ministro já cuidou de assuntos parecidos. Só que isso é muito criticado pelos juristas, também os especialistas, até porque a gente cai lá no Alexandre de Moraes, que diante daquele famoso inquérito das fake news, ele associou a tudo aquilo a questão da farsa, né, que eles inventaram de tentativa de golpe, e também do próprio 8 de janeiro. Ficou tudo na mão do Alexandre de Moraes. Era isso que o Dias Toffoli, que vocês sabem muito bem o passado que tem com o PT, com o Lula e com toda essa turma, queria fazer para pegar a relatoria do INSS, Anne. Exatamente, esse caso da prevenção do Alexandre de Moraes é o mais grave porque ele que criou o inquérito das fake news, que daí decorreu dele, através da prevenção, conseguir tudo na mão dele. Então hoje até quando a gente lê no chat, as pessoas perguntam por que cai de novo na mão do Alexandre de Moraes? É só Alexandre de Moraes, porque ele pega todos os processos relacionados a um inquérito que ele criou. Ele criou um inquérito para perseguir opositores, que é o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. E aí, como todo o resto dessas situações tem o mesmo objetivo, que é a relação lá do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, cai tudo na mão do Alexandre de Moraes, tudo, todas as questões relacionadas a isso. E é por isso que a gente vê esses grandes escândalos acontecendo, as maiores aberrações, porque tudo está na mão do Alexandre de Moraes. E isso também aconteceu na questão do IOF, se a gente lembrar lá, caiu tudo na mão do Moraes também, porque eventualmente algum dia ele estava com alguma questão parecida com a questão do IOF de aumento de imposto, e aí ele pegou todos os processos ali que entraram, o PSOL entrou, o PL entrou, um monte de partido entrou, alguns lados, né, tentando não fazer com que o IOF seja aumentado e defendendo a competência do Congresso em barrar um decreto, que é uma competência constitucional, e aí o outro lado, claro, PT e PSOL, tentando aumentar o imposto, fazer com que o Moraes, embora o parlamento tenha sido contrário ao aumento de imposto e barrado um decreto através de um requisito constitucional, aí os partidos de esquerda, evidentemente, pediram um aumento de imposto e o descumprimento constitucional, que foi acatado por Alexandre de Moraes, porque ele já tinha alguns processos similares. Então, por isso que essa prevenção ela é tão prejudicial. E aí, agora eu reitero também o que disse a Cris anteriormente. É muito bom que tenha caído esse inquérito para investigação do INSS, que é o mais grave caso de corrupção da história recente do Brasil. A gente está falando ali de 4 milhões de idosos que foram roubados no INSS, algo extremamente grave. É tirar dinheiro de quem precisa, dinheiro que ia ali para os aposentados e pensionistas que trabalharam a vida inteira para conseguir ter esse dinheiro no final da vida para se manter, e esse dinheiro foi roubado por sindicatos aí através do INSS. Então a gente está falando de um inquérito seríssimo. E isso está na mão do André Mendonça,
que foi nomeado pelo Bolsonaro, então, claro, né, a ideia é que os ministros não tenham o seu lado político, ideológico, mas a gente sabe que a nomeação de quem eles são nomeados, isso reflete aí na postura dos ministros. Então, o André Mendonça ele foi nomeado pelo Bolsonaro, ele também teve um super apoio ali do Malafaia, que são opositores, que são pessoas que gostariam de fiscalizar o INSS, inclusive o Bolsonaro, ele propôs lá uma MP para dificultar a vida dos sindicalistas e colocar mais critérios de fiscalização, quando ele era presidente da República. Então, ele deixou mais difícil, ele exigia ali um compromisso anual de prestação de contas dos sindicatos. Só que isso foi derrubado ali pelo parlamento. Mas ele tinha essa intenção desde que ele era presidente. Porque vale lembrar, né? O sindicato, ele trabalha para quem? Sindicato faz campanha para parlamentar de esquerda, é assim que funciona, são as bases sindicais espalhadas pelo Brasil ali, que inclusive tem dinheiro público que financia os sindicatos, que trabalham em épocas eleitorais para eleger políticos de esquerda. Aqui no Paraná, a gente vê a Gleisi Hoffmann sempre cheia de votos nas eleições, ela tem muitos sindicatos no estado inteiro que faz campanha para ela em todas as eleições. Então é claro que pessoas do PT, ali os ministros indicados pelo PT, não têm as reais intenções de prejudicar aqueles que são base de quem os colocou no lugar. Aqueles que são nomeados pelo Lula, ali o Zanin, Flávio Dino, Fachin, que foi nomeado pela Dilma, eles foram nomeados por políticos eleitos por bases sindicais. Então, qual que é a real intenção deles de fato, fazer uma investigação transparente e honesta? Não vou dizer que não tem, pode ser que eventualmente eles conseguiriam liderar ali um inquérito de uma maneira transparente, que hoje em dia é muito difícil a gente acreditar no STF. Então, eu só estou dizendo que eu não estou acusando eles de ser conivente com isso. Mas o fato é que cair na mão do André Mendonça é extremamente positivo, porque, a princípio, ele não tem vínculo nenhum com o sindicato, ele não tem interesse nenhum em proteger o sindicato. Pelo contrário, ele tem interesse em trazer a fiscalização e a transparência nesse caso. É o que se espera e, claro, a gente vai cobrar e investigar se o André Mendonça vai fazer esse trabalho sério, né? E a gente espera e torce por isso e ficamos felizes, como disse a Cris, que tenha caído nas mãos dele. É isso aí, minha querida Anne Dias. Olha só as coisas que a gente tem comemorado, né, Saba? Comemorando que o senador, que é ao lado do governo, não presida uma comissão que vai investigar uma fraude. Quer dizer, nós que deveríamos, no mundo ideal, confiarmos em todos os parlamentares, especialmente quando se trata de um roubo que acontece no nosso país, a gente tem que ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, para que as negociatas em torno da política ali envolvendo, claro, esses parlamentares que são próximos e gostam desse tipo de tramóia, não assumam uma cadeira importante para que de fato a gente possa saber o que aconteceu nesse roubo. No mesmo caso no STF, a gente aqui, o que deveria ser o básico, né? O próprio Dias Toffoli falar, minha gente, olha, eu tô fora dessa aí porque é o seguinte, meu contato com o Lula, minha ligação com o PT, seja lá quem for, nem vou entrar nessa, tem até o irmão dele envolvido aí. Não, eu quero fazer parte disso aí. Por que será, né, Saba? Pois é, Guilherme Oliveira, e para surpresa de quase todos os brasileiros, Serrão, Cris, Anne e Guilherme, a quem nos assiste, temos outros ministros no STF, além do ministro Alexandre de Moraes. Finalmente aquele sorteio eletrônico, lembram que o Barroso autorizou um jornal a ter acesso, como funcionava, ia ser feita uma auditoria nesse sorteio eletrônico, na véspera foi cancelado, ele recuou, etc. Então, finalmente temos outro. Eu estou um pouco cético, eu não diria pessimista, mas eu estou um pouco cético e pragmático, porque no Brasil acho que a gente tem comemorado algumas vitórias que, na minha visão, não são vitórias, né? Evidentemente, por exemplo, Omar Aziz, que fez aquele circo na CPMI da Covid, não conduzir a CPMI, por exemplo, do INSS é bom, é legal, mas também caiu ali alguém que é bem centrão, Carlos Viana, a relatoria com outro do centrão ali, então vamos aguardar ver o que vai dar de fato essa CPMI para depois comemorarmos qualquer vitória. Agora, André Mendonça ter sido sorteado relator é uma surpresa positiva, Serrão, porque mostra que, de fato, existe outros ministros além de Alexandre de Moraes no STF. Com certeza. E o mais importante de tudo, aquele caso não poderia ficar com o ministro José Dias Toffoli, que tinha celebrado o acordo dos aposentados e pensionistas com o governo a pedido da Advocacia Geral da União. Então teria que ter outro
para cuidar da apuração. Tanto que as investigações estavam paralisadas. É isso. Tudo parado porque a Polícia Federal não sabia a quem ela ia obedecer. Quem era o relator da história? Oficialmente, não era o ministro Toffoli. Oficialmente, era ninguém. Agora tem um. Agora é o André Mendonça. Então, vamos começar a apurar essa história de verdade. Esse escândalo, ele é de uma vergonha. Em outras condições, vamos falar aqui bem sério, o Jorge Messias, advogado-geral da União, merece, Lula tem que mandar erguer uma estátua para ele, porque ele foi muito inteligente. Se ele não tivesse costurado rapidinho esse tal acordo dos aposentados e pensionistas lesados, e tudo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que ainda está lá em fase de votação, se vai valer ou não vai valer, sabe quem ficaria com o dele na reta, para usar a expressão bem popular? Lula. Ele é o ordenador de despesa principal. Se aquele escândalo avançasse, daqui a pouco o ordenador de despesa principal seria o responsável por toda falcatrua. Por omissão, inação, incompetência, não importa. Lula. Isso daria impeachment. O escândalo dos aposentados poderia render um impeachment de Lula, mas o Messias foi rápido e segurou essa parada. Agora, esse risco pode voltar ou não com a CPMI, porque o caso ali tem muito mais coisa grave. Por exemplo, esse sindicato dos aposentados e pensionistas, quem permitiu a criação desse sindicato tinha que ir preso, porque isso é totalmente fora da lei. Totalmente fora da lei. Quem deu a carta sindical para essa entidade tinha que ser punido. Essa é uma investigação que vai ter que ser feita. Não cabe. Aposentado e pensionista não é categoria de trabalhador para ter sindicato. Isso é muito grave. E esse sindicato foi um dos que mais se beneficiou daqueles descontos indevidos na folha de pagamento do INSS. Não foi um desconto em qualquer lugar, foi na folha de pagamento. É aí que a coisa fica feia. Teve autorização de dentro do governo, no INSS, no Ministério e até em instâncias superiores. Então, esse escândalo, além dele ser nojento, porque você está roubando o pobre, aposentado e pensionista, ele tem o aspecto de ser algo descarado, que tem várias ilegalidades no meio dela. Então, tudo isso aí tem que ser apurado com muito rigor. Tomara que a CPI faça uma apuração, a Polícia Federal também cumpra o seu papel e faça a investigação dela como tem que ser e que os parlamentares repensem, façam uma proposta para mudar esse modelo de previdência no Brasil, que é só arrecadação de dinheiro, desvio e roubalheira. No fim das contas, quem entra sempre pelo cano, o pobre, aposentado e pensionista. E o pior disso tudo, isso foi um roubo daqueles, já passa de 6 bilhões, a Polícia Federal diz que essa cifra pode e deve aumentar, e tem uma questão aí, boa parte desse pessoal que foi roubado, porque não tem outro eufemismo, né? Vamos lá, o dinheiro que vai ser devolvido entre 2020 e 2025 e para trás de 2020, não, aí que você teve esquece. Bilhões, esquece. Outra questão, se você assinar esse termo do governo para ter o dinheiro devolvido, você não pode processar. Ou seja, você é roubado e ainda tem que engolir seco. Terceira questão, e aqueles que já faleceram? Esquece também esse dinheiro, familiares, etc. Não tem isso. Outra questão, para você ser ressarcido, né, para você ter esse dinheiro de volta, vamos lá, as pessoas têm que preencher uma questão na internet, ali no site do INSS, ou ir numa agência dos Correios. Muita gente não vai, tem idoso que nem acompanha nada na internet, não tem nenhuma agência dos Correios perto de casa. Também não vão. Ô, Lucas, outra pergunta. Fechar, e os ladrões? Por que eles não estão com tornozeleira, hein? Ah, pois é. E ninguém vai ter Polícia Federal na porta, viatura na porta, paisana, não. E outra questão que é muito grave, Serrão, ainda no meio disso tudo. Vamos lá. Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, que caiu agora, no começo de 2025, sabia desse esquema de corrupção desde 2023 e nada fez. Então, no mínimo, ele prevaricou por 2 anos. No mínimo, para não dizer nada mais. Você acha mesmo, meu senhor, minha senhora que nos acompanha, você acha que ninguém ali do Ministério da Previdência Social, do baixo escalão, que fica de olho, ninguém sabia?
Ninguém estava envolvido nisso. Então, assim, precisa de uma apuração seríssima. Tem o irmão do presidente da República, vice-presidente de um dos maiores sindicatos beneficiados. E para fechar com chave de ouro tudo isso, sabe de onde vai sair esse dinheiro? Que foi para o bolso dos sindicatos e associações, presidente, vice-presidente e direção, vai sair do Tesouro Nacional. Então, quer dizer, eu roubo o Serrão, e anos depois eu pago ele, uma quantia muito menor daquela que foi roubada dele, e com uma poupança dele que estava lá, esquecida. É um absurdo. E já tentaram jogar a culpa no Bolsonaro, se lembra? Pois é. Legal, né? Pois é, daqui a pouco, dos mesmos criadores de importunação da baleia e a questão do cartão de vacina, vem aí essa do INSS nas costas do Bolsonaro, apesar do PT ter governado o país por mais de 16 anos, Guilherme Oliveira. Meu amigo Lucas Saba, como a gente sempre fala aqui, deveria ser em tom de brincadeira, mas acaba sendo sério. A culpa é do Lula, ele põe em quem ele quiser. É assim que está funcionando o nosso Brasil. Meus amigos, a mensagem aqui do Adalberto Mendes, que a minha querida Cristina Grama enviou, é basicamente o retrato disso tudo do INSS. Ele diz aqui, sou aposentado e fui roubado 2 vezes no Postais no INSS agora. Graças a Deus, o André Mendonça vai estar lá na relatoria. A gente espera, de fato, que o André Mendonça faça um relatório robusto e que essa investigação prossiga, obviamente. Meus amigos, vocês já estão acostumados, nós temos os comentários do Alexandre Garcia de segunda a sexta aqui no Café com a Gazeta do Povo. Registro que na volta vamos dar mais detalhes sobre a questão do Coronel Naime, também a entrevista da esposa dele, a Mariana, que fizemos ontem. A nossa querida Cristina Grama entrevistou a Mariana ontem. A repercussão disso tudo, os desdobramentos, possibilidade até de prisão do Coronel Naime, nós vamos trazer já para vocês. Agora tem o Alexandre Garcia. Vai lá, Lencinho. Bom dia. Eu já falei aqui sobre o assassinato de 3 mulheres em Ilhéus. Cheguei a usar esse assunto no meu artigo semanal para os jornais e agora vejo que encontraram meio sem querer o assassino, pelo menos pelo noticiário que veio de lá. Prenderam lá um morador de rua, que não tem endereço, nada, todo descabelado, mal vestido, e na audiência de custódia ele conversa vai, conversa vem, ele confessou que matou as 3 mulheres. A polícia está desconfiada que ele não matou sozinho, já foi dada a ordem de prisão para ele, não matou sozinho, que seria difícil que as outras 2 não reagissem diante do ataque à primeira mulher. Eu arrisco um palpite. Ele tentou pedir dinheiro, elas não tinham, ele queria dinheiro para algum tipo de droga ou de álcool, e matou a primeira, ameaçou a segunda, né, talvez com auxílio de outro. Assim que deve ter acontecido. Foi com faca. Ilhéus é um lugar turístico e não tem segurança pública a ponto de o sujeito estar circulando por ali, armado de faca e assaltando para pegar um dinheirinho. Outra questão de segurança, essa é a segurança nacional. O Maduro respondeu às exigências de Trump sobre envio de drogas da Venezuela para os Estados Unidos, mandando 15.000 policiais para a fronteira com a Colômbia. A fronteira com a Colômbia é a fronteira por onde sai mais refugiado venezuelano. O principal país que os abriga é a Colômbia. Fechar essa fronteira para a entrada de droga, diz o Maduro. A Colômbia é o maior produtor de cocaína do planeta. Aí eu fico pensando, bom, se fechar lá, a Colômbia, os traficantes entram pelo Brasil, porque está ali, a fronteira. Está ali. Né? Aquela região de Cabeça do Cachorro, mais norte, e Venezuela. Aliás, eu acredito que essa rota já exista, porque pelo menos tem ouro saindo do Brasil de facções criminosas brasileiras para vender na Venezuela a compradores de fora da Venezuela, né? Assim como pedras preciosas. E
Além disso, a gente fica pensando em toda a droga que sai pelo Brasil, através do Brasil, para a África, Europa e Estados Unidos. Essa é uma responsabilidade brasileira que não dá conta nem da segurança pública de seus próprios nacionais. Por isso, eu comecei me referindo ao tríplice assassinato lá em Ilhéus. Bom, indo para a política, eu vejo no editorial do Estadão de ontem, eu fiquei boquiaberto. Afirma que o comprovante impresso do voto é infame e é preciso derrubá-lo, porque lá foi posto por inimigos da democracia. Meu Deus! Meu Deus! Eles não querem que a gente tenha certeza de que o nosso voto foi contado. E, se houver dúvidas, um quase empate, não querem que haja possibilidade de recontagem. Aliás, o Estadão falou de novo, uma BMW. Mas eu vi, era um sedã, era um automóvel, era um veículo, tudo isso é masculino. A BMW é a fábrica lá de Munique. Agora, um BMW é um veículo BMW, um carro, um sedã, né? Acho estranho o jornal usar esse... Agora, eu falei de Maduro. Gente, vamos bloquear nas redes sociais, zero, bloquear completamente essas pessoas que fazem a gente perder tempo para procurar confirmar notícias falsas sobre Venezuela, principalmente, né? Eu vi um lá, abatido um Orion da Marinha Americana. O outro diz que a Venezuela está sendo atacada. Aí eu olho a imagem, é no Mar Morto, Mar Vermelho, só que a legenda era em espanhol, Mar Rojo, e eles acharam que isso era na Venezuela, sei lá, né? Mas é uma irresponsabilidade. Essa gente dá motivos, dá munição para aqueles que querem fazer censura na internet a pretexto de defender as crianças. Bom, só para encerrar, para lembrar, né? Os dois navios lá na COP30, não tem como, olha, o preço mais barato é 1.380 euros uma diária, só que paga antes, só tem café da manhã e é obrigado a comprar pelos 17 dias. E a mais cara é de 5.891 euros por dia. Que tal? De Brasília, Alexandre Garcia. Aqui no Café com a Gazeta do Povo. Pessoal, uma honra receber aqui o advogado Bruno Jordano, ele que defende o Coronel Naime. Doutor, seja muito bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Eu já inicio aqui, doutor, primeiro mostrando um print aqui na tela e já vou chamar a nossa querida Cristina Grêmio para poder conversar com o senhor. Veja só, o STF, na AP 2668, reconheceu que os crimes de tentativa de golpe e abolição da democracia se consumaram antes da diplomação, ou seja, não há mais o que evitar no dia 8 de janeiro. Tudo já havia se consumado, o que torna impossível a imputação por omissão. A responsabilidade, então, se desloca para os núcleos decisórios anteriores, os quais Naime nunca integrou. Bruno Jordano, um bom dia para você. Seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia à nossa audiência. Hoje a gente tem muita coisa para esclarecer aqui sobre essa situação. Muita coisa para esclarecer e como temos muito para esclarecer em relação ao Coronel Naime, ao 8 de janeiro, e claro, deixar nossa audiência por dentro de tudo, vou chamar aqui para dividir tela com o senhor a nossa querida Cristina Grêmio, que conduziu ontem a entrevista com a Mariana Naime também brilhantemente. Cris, fique à vontade, por favor. Tudo bem, doutor Bruno? Um prazer voltar a falar com o senhor, né? Já tive entrevistas com o senhor lá na minha coluna na Gazeta do Povo, acho que no primeiro ano, né, dessa perseguição aos manifestantes do 8 de janeiro. Eu lembro que o senhor conseguiu, inclusive, o feito de ter liberado, né, de ter conseguido a absolvição de alguns clientes, porque realmente não havia provas, não há provas, né, contra a imensa maioria deles. Mas em relação ao Coronel Naime especificamente, eu queria começar com uma explicação do que a Mariana me reportou ontem, após sairmos do ar na entrevista aqui no Café com a Gazeta do Povo, que ela ficou sabendo que
pessoas do entorno do então interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, entraram com um pedido junto ao ministro Alexandre de Moraes para que o Coronel Naime volte para a prisão. E parece que esse pedido já foi encaminhado para o PGR. Quais são as alegações ali? Porque a Mariana ter falado, agora o parente também não pode mais falar, o parente também fica bloqueado. A gente tem visto isso, né? Alguns casos de parentes, inclusive, com contas bancárias bloqueadas. Mas o que eles estão alegando aí nesse novo pedido de prisão? Bom dia, Cris. Um prazer estar aqui contigo novamente. Como você falou, a gente esteve antes aqui conversando sobre esses absurdos, né? Naquela ocasião era a respeito de 2 absolvições que nós havíamos conseguido nesses processos. E hoje a gente está aqui para falar sobre essa aberração jurídica. Não existe outra palavra para nominar esse tipo de comparecimento aos autos de uma entidade que não tem qualquer legitimidade para oficiar em um feito de natureza penal. Nós temos o comparecimento dessa associação dirigida por um envolvido político, alguém filiado ao partido do interventor Ricardo Capelli, que comparece aos autos tão somente para defender Ricardo Capelli das alegações que Mariana Naime, sem nenhuma intervenção de Jorge Naime, trouxe a público de uma forma legítima, com o direito dela de expor um fato que é verdadeiro. E nós vimos o comparecimento dessa federação, que agiu como uma pessoa interposta, para tentar defender ali a ideia de que Ricardo Capelli não teria dado, eventualmente, a ordem ou a autorização para o uso daquelas munições letais, que foi uma ordem realmente refutada pelo Coronel Naime no dia 8 de janeiro, segundo o que se apurou a própria testemunha no processo penal. Então, o que Mariana Naime trouxe naquela situação, que gerou esse comparecimento, uma forma realmente de coagir, de calar a esposa do Coronel Naime, foi tão somente o que a testemunha relatou no processo. Eles não contavam que existe realmente esse depoimento gravado, que é algo que contém o acervo probatório desse processo. Então, comparece com uma manifestação ainda infantil, dizendo que eram inverídicas as declarações trazidas contra Ricardo Capelli. E foi isso que motivou realmente esse pedido de prisão do Coronel Naime. Não é um pedido feito pelo Ministério Público, eu devo aqui esclarecer. Portanto, uma federação que comparece aos autos, uma federação, ela não tem sequer o direito, a legitimidade, falando aqui para a nossa audiência, ela não tem a capacidade de pedir algo dessa natureza em um processo penal. Quem tem, por lei, quem diz o que pode pedir, quem pode pedir a prisão de alguém, está no Código de Processo Penal. No artigo 311 diz, o delegado pode oficiar pela prisão preventiva, um assistente de acusação, o Ministério Público. Agora, se a gente for imaginar que qualquer sujeito que se sinta ofendido com determinada situação, por ter um aliado político, tem o direito de intervir em um processo penal para perseguir alguém, a gente chega a algo que foge da esfera, foge do Estado de Direito. Então, esse tipo de prática é repugnante. Nós recebemos isso com repugnância. Essa é a palavra. Então, sem nenhum tipo minha sensação também foi... doutor, quando eu soube da informação, e eu nem sabia ainda, desculpe te interromper, mas eu nem sabia ainda que o pedido não tinha sido feito direto pela PGR, e sim por terceiros. E o que uma Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais, ou seja, pelo que eu entendi, é uma Federação Nacional das entidades que defendem os policiais militares de baixa patente. Né? Não são os oficiais, porque eles devem ter uma outra... Porque o próprio Coronel Naime talvez seja vinculado a alguma associação de oficiais, já que ele é coronel, né? Chegou a patente de coronel. O que uma federação de praças, né, de militares estaduais tem a ver com Ricardo Capelli, que nem policial não é da área de segurança, aliás, é um jornalista, estava na condição, naquele único dia, né? Foi o primeiro dia, aliás, que ele estava na condição de um comandante ali das forças policiais, pelas informações, pelo menos, que a Mariana nos trouxe aqui, o próprio PT, integrantes do PT, que já estavam no governo fazia uma semana, tinham ligado para o Coronel Naime, pedido que ele assumisse
a segurança pública daquele evento específico para dispersar aqueles manifestantes, porque quem estava à frente da intervenção era alguém que não tinha experiência nenhuma e, inclusive, tinha conhecimento de ser alguém autoritário e arbitrário, quer dizer, já passou um perfil psicológico ali. Aí vem uma associação de praças, de entidades, de policiais militares, querer pedir a prisão de um coronel. Tá tudo muito sem nexo, me faz associar, claro, a Lindinho, a Janones, a esses aviõezinhos aí dos mandantes, esses que ficam pedindo as coisas por terceiros para que os que realmente querem que isso aconteça não apareçam. É um ato jurídico, no meu ponto de vista, inexistente. A gente percebe o comparecimento dessa federação com um objeto inteiramente desvirtuado. Imagina uma federação que é criada com a finalidade específica de fazer a defesa de praças, comparecer a um processo penal contra um coronel que, em que pese ter uma patente distinta, ele integra a mesma corporação que esses praças, aos quais servem o objeto dessa federação. Então, eles desvirtuam inteiramente o objeto da federação, comparecem aos autos com essa finalidade desvirtuada para ferir a honra, para pedir ali a prisão e fabricar mais um ato de perseguição contra o Coronel Naime. Agora eu preciso esclarecer quem está por trás dessa federação. Quem está por trás dessa federação é um rapaz chamado Vitório, que coleciona diversos processos de ataques que responde, né, por processos contra diversos oficiais, contra o oficial que responde hoje pelo Comando Geral da Polícia Militar. Então ele tem uma saga persecutória contra diversos oficiais da Polícia Militar. Destila ódio contra a polícia a todo tempo e faz ali... Tá travando um pouquinho o seu sinal para mim. Não sei se é o meu ou se é o seu. Dele Voltou? Falhou? Voltou, Cris? Deu uma travada no sinal, mas eu não sei se foi a minha internet, que no outro dia já falhou também. Mas só retomando, então, o senhor estava falando desse Vitório, esse cabo Vitório, né? Que é, pelo jeito, um policial militar, e ele estaria à frente dessa federação que agora está tentando perseguir um coronel que já é perseguido pelo sistema. Perfeitamente. Esse cidadão, ele responde a diversos processos criminais, diversos processos de ações indenizatórias, tendo em vista que ele promove nas redes sociais dele, que ele utiliza como um curral eleitoreiro ali, diversos ataques a oficiais, a membros da Polícia Militar. Então, esse desdobramento, esse comparecimento dessa federação que ele utiliza para defender Ricardo Capelli é apenas mais um ato de perseguição contra o Coronel Naime. Ele, em outras aparições em redes sociais, ele traz ali informações inverídicas, atos de perseguição, inquéritos vazados contra o Coronel Naime. Então, a saga persecutória dele, esse ato é só mais uma questão. Inquéritos que eram para ser sigilosos, ele traz informações sobre essas questões de uma forma a tentar realmente assassinar uma reputação. E esse comparecimento dele, ele é seguido anteriormente de outros atos que já havia praticado contra o coronel. O que as pessoas interessadas nesse processo não contavam é que o próprio Cabo Vitório já tinha comparecido para dizer que a Polícia Militar do Distrito Federal foi utilizada como bode expiatório no 8 de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal não tinha qualquer responsabilidade. Ele chega a imputar responsabilidades ao governador Ibanez, à Secretaria de Segurança Pública, à Polícia Federal, à ABIN, e, portanto, quando ele faz essa nova imputação agora, é após a filiação dele ao PSB, que se tornou um fato público também, ele ao lado de Ricardo Capelli, nas redes sociais dele, dizendo que, se antes ele já denunciava, agora ele fará muito mais. E então deram palco. E esse ato é mais uma extensão dessas artimanhas e dessas perseguições.
Doutor, eu quero aproveitar a sua presença para falar um pouquinho mais do caso específico do Coronel Naime, mas o senhor citou algumas instituições aí que eu acho que vale a pena a gente relembrar. Polícia Militar, seu próprio Cabo Vitório, que agora está tentando tá tentando ajudar o ex-interventor Capelli a colocar o Coronel Naime de novo na prisão. Uma pessoa que já foi perseguida, já ficou presa injustamente por muito tempo, ainda está em prisão domiciliar, com contas bloqueadas, família passando necessidade, tornozeleira eletrônica, todas aquelas restrições que a gente conhece. Se esse fulano falou que a polícia militar foi usada, a gente precisa relembrar que havia, inclusive, um helicóptero da polícia militar soltando bombas em cima dos manifestantes. Eram 2 helicópteros, um da polícia militar e um da polícia federal, pelo menos é o que relatam os manifestantes do 8 de janeiro com quem eu conversei, e foram muitos, foram dezenas, os advogados também, os parentes deles, e é o que começa a provocar o tumulto e faz com que aquelas pessoas que estavam na praça pacificamente corram para dentro dos prédios que estavam com portas abertas e polícia legislativa, o policiamento lá do Palácio do Planalto, todos chamando os manifestantes para dentro, e não passou de uma emboscada. Porque aqueles vândalos que já tinham quebrado tudo dentro do prédio, até onde eu saiba, pelo menos a imensa maioria, sequer foi investigada até hoje. Quem foi preso foi quem entrou para se proteger de bombas. Um dos helicópteros que soltavam bombas era o da PM. Pode ser que a PM tenha sido instrumentalizada para uma farsa ali, um teatro dantesco que foi montado, imagina-se com que fim, mas não vamos insinuar aqui, mas de fato aconteceu um uso muito explícito ali das forças policiais, né, naquele dia. Então a PM precisa, se é para saber exatamente o que aconteceu, ela precisa ser ouvida. E aí o Cabo Vitório vem no processo, dá esse relato e agora passa para o lado de lá e começa a defender o Capelli, o interventor que era parte do sistema ali, inclusive com essa denúncia gravíssima que a Mariana traz para nós ontem, dando ordens, né? Ela disse que o Coronel Naime teria ouvido isso, que Capelli deu ordens para que fosse usada a munição letal contra os manifestantes, já que não havia mais a munição de borracha. Perfeito. Quando o Coronel Naime comparece à situação, ele começa a promover realmente uma estratégia de tentar afastar os manifestantes dos prédios públicos e vem agindo de forma muito técnica ali, chega a controlar até mesmo o vento do helicóptero ali, que estava desfavorável às forças de segurança, para que a fumaça pudesse parar de impedir o avanço das forças policiais. Então ele faz uma linha de isolamento única, começa a levar essas pessoas à frente, e é óbvio que existem técnicas que essas pessoas elas são treinadas para fazer. E o que a testemunha do processo relata, quem está dizendo isso não é Mariana Naime, é que em dado momento, depois de ter feito uma manobra tendente a prender realmente pessoas que resistiam e que estavam ali combatendo as forças de segurança, ele escuta realmente isso, que as forças estavam lentas e que queria o avanço imediato da situação. Ele explica, então, segundo a própria testemunha e o próprio coronel, que não podia, né, avançar de forma irresponsável, pois ele ia perder terreno, ou se as munições acabassem, ele ia ser obrigado a fazer o uso de munição letal. E aí o que a testemunha diz é que nesse momento há sim o disparo de uma ordem ilegal para que o coronel estivesse autorizado a fazer o uso de munição letal contra os manifestantes. Ponto que ele recusa imediatamente e diz que essa ordem é ilegal. O nome do Coronel Naime ele passa a ser soprado realmente no processo de uma forma muito curiosa, Cris, porque não existia nenhum ato, absolutamente nada, nenhum liame, nenhuma ligação dele com a situação em si. Ele não teve acesso à minuta, ele não teve responsabilidade pelo planejamento. O próprio Cabo Vitório reconhece que os grupos de difusão das informações para o 8 de janeiro, que era o grupo Perímetro, Difusão e Sisbin, não eram grupos integrados pelo Coronel Naime. Isso é muito curioso. Então, assim, não tinha como o Coronel Naime ter qualquer tipo de acesso a informações pretéritas que o fizessem agir de uma forma distinta ou se colocar em uma situação de afastamento proposital. Até mesmo porque as férias do Coronel Naime, elas já tinham sido requisitadas 1 ano antes, Cris. Então, tudo que se criou posteriormente para soprar o nome do Coronel Naime no processo foram artifícios, situações
de perseguição, uma inclusão totalmente indevida. A denúncia do Coronel Naime, ela é totalmente frágil. Ela chega a dizer, olha, os policiais tiveram acesso a um relatório de inteligência. Nós chegamos na instrução e nós provamos. Não existiu acesso a relatório de inteligência. O relatório de inteligência ele morreu lacrado em cima da mesa da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Cíntia. E ela abre esse envelope com as informações de difusão de informações, eventuais alertas, no dia 9 de janeiro. Se essas informações não foram prestadas, não foram transmitidas à Polícia Militar, como a Polícia Militar agiria para impedir um eventual resultado? E é uma situação muito grave, assim, e a própria denúncia cai por terra. Se ela se baseou nessa informação para presumir algum tipo de ciência, e essa informação se confirma que não existe, como que eu permito que vou presumir uma consciência, uma voluntariedade para imputar uma conduta dolosa a alguém? Acabou, tecnicamente acabou. Não teria como imputar. Então ela desvirtua ali no curso da instrução, depois de provar que não teve acesso, que eventuais grupos que os policiais tinham acesso, grupos para informações corriqueiras sem tratamento de dados, eram grupos onde poderia se basear ali o conhecimento deles. O que ela não contava, Cris, é que os grupos do Coronel Naime, que eram grupos que integravam ali mais de 50, 70 policiais, não eram criados para isso, estavam todos arquivados. Todos arquivados porque ele estava de férias. Então não tem como comprovar ali o acesso, absolutamente nada. E aí nós pedimos uma perícia independente. Essa perícia já foi colocada nos autos por 4 vezes e o próprio ministro ele se recusa a enfrentar, porque lá a gente prova, inclusive, a cadeia de custódia quebrada, o acesso ao celular do coronel e os prints a esses grupos com as imagens nem sequer baixadas. E aí prova que não houve acesso a absolutamente nada. A denúncia está totalmente fulminada. É um conto de fadas. É tudo gravíssimo. A gente tem que encerrar aqui, mas eu gostaria muito brevemente que o senhor só falasse como é que está o processo agora. Já tem data de julgamento? O senhor está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes recusa-se a ler, né, as peças que a defesa vai acrescentando ali. Provavelmente vai tentar postergar isso aí e manter o Naime, pelo menos em prisão domiciliar, por mais tempo para torturar mesmo. A gente sabe que esse é o intuito ali, para dificultar a vida de qualquer um que tenha tentado, de alguma forma, inviabilizar o plano, que aparentemente estava todo armado para ser de um jeito e não foi exatamente como eles queriam. Como é que está o processo? O processo já foi tirado de pauta por 3 vezes. O processo, no ponto de vista da defesa, ele ainda necessitaria de novas provas, reabertura da instrução, porque no curso da ação penal 2668, que é a ação penal que investiga esse núcleo de onde está o presidente Bolsonaro, o ministro Anderson Torres, dentre outras pessoas ali, autoridades do governo federal anterior, trouxe evidências e fatos que, se conjugados com a ação penal dos policiais militares, ela fulmina inteiramente o processo. Então, essa criação artificial dessas ilhas estanques tornou colidente a tese do Ministério Público trazida na ação penal dos policiais militares e na ação penal 2668. Então, nós trouxemos esses fatos pedindo a reabertura da instrução criminal e não foi ainda admitido, mas eles já estão cientes que não tem como eu imputar uma omissão penalmente dolosa para um crime que, segundo eles mesmos, já se consumou em momento muito anterior. E eu acho que eles estão com esse elefante branco na sala, não conseguiram fazer o julgamento até agora, adiaram por 3 vezes, e agora, possivelmente, eles devem remarcar, mas com os protestos da defesa, com recursos pendentes de julgamento e com situações absurdas que demonstram claramente que o processo está fulminado, que a cadeia de custódia está quebrada, que é um processo nulo de pleno direito e que não há nenhuma razão para que ele sequer existisse e tramitasse perante o Supremo Tribunal Federal, Cris. Mais um dos absurdos dos processos do 8 de janeiro. Doutor Bruno, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Continuamos abertos aqui para receber novas informações. Nossa audiência se interessa pela verdade e são esses pedaços da verdade que vão sendo trazidos que nos fazem entender o todo, né? Eu entendo como uma grande farsa, ainda eu tenho dito, eu espero viver para ver não só todos os presos e perseguidos políticos indenizados pela tremenda injustiça que sofreram, mas que os abusadores da autoridade respondam por seus crimes, porque cometeram muitos. Obrigada, viu? Bom dia para o senhor.
Obrigado, Cris. A gente fica aqui à disposição. Tudo que a gente falou aqui é retratado nos autos com provas, então não adianta uma falácia dizer que aqui é uma mentira aquilo que foi trazido pela Mariana Naime. Não, ela só falou a verdade, o que estava nos processos, com provas garantidas e o acesso disponível, já que é público, para quem quiser. Tá bom, Cris? Obrigado. Ótimo, obrigada, bom dia. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.